Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, quero agradecer aos meus amigos lá do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, que tem enviado para nós alguns vídeos, algumas dúvidas, algumas bizarrices, e eu quero compartilhar com vocês nesse momento um vídeo que eu acho até um tanto curioso, porque nós temos visto a crescente lá no TikTok, que é uma rede vizinha do Instagram, do YouTube, do Facebook, mostrando alguns teólogos dos nossos dias de plantão, e muitos deles com uma fala assim muito estranha. E dessas falas apresentadas lá pelos teólogos de lá, mandaram um videozinho aqui para mim que eu quero compartilhar com você nesse momento. Vamos pro confere? Dá uma olhadinha aqui no cantinho da tela, ó. Davi e Jonatas namoro ou amizade. A Bíblia descreve um amor intenso entre eles, onde Deus não teve problema algum com isso. Eles fazem um pacto de amor e fidelidade um com o outro, só que na Bíblia um pacto com votos e promessas só é feito com Deus ou com um cônjuge, nunca com um amigo ou irmão. No momento em que Jonatas fica despido para Davi, tirando a espada, o arco, a túnica que era a roupa que cobria o corpo, também tira o cinto. E não pense que esse cinto era tipo um espartilho moderno. Era um aparato da armadura que protegia desde o umbigo até as partes íntimas. Completamente nu, disse Jonatas que tudo que tinha era de Davi e se envolvem num beijo tão apaixonado que choram e a alma deles se ligam e se tornam um só. Acontece que na Bíblia esse tipo de contato se refere à intimidade sexual, revelando que ambos fizeram amor. Comente, foi namoro ou amizade? Foi um lance ou foi amor? Era isso que ele queria falar. Gente, tá ruim de acreditar o que esses camaradas fazem com o texto. Ele está dizendo que o pacto de voto é só feito com o homem para com Deus, e a Bíblia vai nos informar lá no livro do Eclesiastes, no capítulo de número 5, quando votares a Deus, não faça um voto de tolo, porque o anjo de Deus vem com uma espada na mão, e se você não fizer o cumprir desse voto, a espada do Senhor pode ser contra ti. Agora, dizer que esse pacto era só feito também no casamento, gente, você lembra de um pacto de Abraão, que o outro lá pegou na coxa do Abraão? É porque a gente não tem tempo aqui para entrar em muitos detalhes. Mas vamos ao texto referido, que esse tal Senhor fala. 1 Samuel, capítulo de número 18, abra sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 18, escrito está: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Versículo de número 4. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Jonatas entendeu que a sucessão do trono não era dele. Jonatas era príncipe e ao mesmo tempo fazia parte do exército de Israel. Curiosamente, no texto bíblico até aqui, os únicos que tinham de forma a espada que ali naquela ambiência dos hebreus não tinha quem forjasse espada, eles tinham enxadas, eles tinham foices, mas quando queriam espada, eles tinham que descer no território dos filisteus. Lá sim tinham artesãos que confeccionavam espada. Jonatas e Saul eram habilidosos na espada. E aí,
O Jonatas vai, naquele exato momento, demonstrar para Davi que ele tinha entendido que após o pai dele, quem teria a oportunidade de governo era Davi. Ele faz um ritual como de alguém que está sendo condecorado no exército. Mesmo porque, capítulos anteriores, você vai perceber que o Golias, ele é abatido. Aquele que afrontava os exércitos do Deus vivo. É Davi quem se apresenta para lutar contra o gigante. Detalhe, Saul é da tribo de Benjamim. Olha que interessante. Na tribo de Benjamim tem os canhotos que lançam com a sua funda a pedra e acertam a tantos metros um fio de cabelo. Quando Davi se apresenta para Saul, Saul logo entende que Deus poderia tê-lo usado com aquilo que a sua tribo tinha habilidade, que era a funda. Ou seja, não precisava ele mudar o que ele era, mas ele agora se garantia na espada como um bom guerreiro que era. E é interessante você perceber que quando a gente não tem comprometimento com o texto bíblico, a gente faz isso aí, o que nós chamamos tecnicamente na teologia de anacronismo. A gente torce o texto ao nosso bel prazer, à nossa própria visão. Ele está tentando dizer para nós que Davi e Jonatas foram pares homoafetivos. Gente, Davi era danadinho. Você lembra que Davi pegou lá a mulher do Urias, casou-se com a mulher do Nabal? Davi gostava era de mulher, irmão. Não força o texto, não. Seu filho tinha tanto seu sangue, Salomão, que o outro lá teve 1000. O problema não é ter 1000 mulheres, o problema é ter 1000 mulheres com TPM, 1000 sogras, imagina. De nervoso. Os caras conseguem cambalhotar o texto e tentar impor uma coisa que a questão oriental ela é um tanto resistente à homossexualidade, à homoafetividade. Tanto é que lá no Oriente, lembra da Copa do Mundo agora, entre os árabes? Por que o movimento LGBT não fez gracinha lá? Não fez lacração lá? Lá ninguém levantou bandeirinha do orgulho gay, lá ninguém andou na rua, né, todo transvestido, porque iriam morrer. Lá é crime. Agora imagina uma nação, um povo que sempre se comportou assim, e agora o Jonatas chega lá dizendo: ai papai, o Davi é meu namorado, sabe? Bom, conversa pra boi dormir. Desculpa o termo. Vai catar coquinho lá no Mar da Galileia. Vai ver se eu tô lá na beira do Rio de Jordão. Porque o texto bíblico não está batendo com a interpretação desse camarada. Ainda que você tente forçar o texto, ele está falando de comprometimento de amizade e de compreender uma visão daquilo que Deus deu para Israel, coisas futuras. A condecoração de Davi diante de um exército, sendo honrado pelo filho do rei, sendo honrado pelo próprio rei quando o rei o tira de sua casa e o coloca dentro do palácio para viver junto com ele. E eles não estão vivendo no mesmo quarto, eles não estão dormindo na mesma cama, eles não estão se relacionando intimamente. Jonatas apenas tem um vislumbre do futuro, do que de fato Deus vai fazer na vida de Davi e na vida do seu povo Israel. E aí, você acredita nessa historinha? Que Jonatas e Davi tiveram um rolinho? Tiveram um caso homoafetivo? Quero ler o seu comentário. Joga esse vídeo aí para o grupo de ensinamento lá da IBD da sua igreja. Coloca uma pauta, converse sobre esses assuntos com os adolescentes, com os jovens. Alicercem os novos cristãos. Muito obrigado aos meus amigos do Instagram, @falando de Bíblia Oficial. Muito obrigado aí pelo carinho, por mandar as suas dúvidas, porque daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo,
doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.